vamos lá, hoje o assunto é a transformação. E é quase que repetir tudo que vocês disseram aqui, porque vocês estão sendo pessoas passando por processo de transformação. E que transformação poderosa é essa que enfrenta a pessoa que vive o projeto dos 12 passos? Porque temos vaidade e arrogância e de repente a humildade de dizer, olha, minha vida está ingovernável. Temos a arrogância de dizer, não, eu dou conta, mas não, Senhor, eu preciso de Ti, do poder superior. Eu estou podendo, e a gente acha, alguém até falou isso aqui, não, eu dou conta dos meus problemas, e de repente, olha, Senhor, sem Ti não posso. A gente costuma dizer às vezes, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite. Já ouviu isso? Sim. E de repente a gente tem que dizer, caramba, quantos defeitos eu tenho para corrigir na minha vida. E aquela pessoa que fala assim, não, eu não peço desculpa. Quantas reparações a gente listou que precisa fazer e a gente começou a fazer. Então, parabéns a você que conseguiu fazer os 12 passos. Se não conseguiu fazer, porque fazer os 12 passos, cumpri-los, é diferente de estudá-los. Então, eu sei que tem gente aqui que estudou os 12 passos, mas está no passo 1 às vezes. Parabéns para você. Parabéns para você que está no passo 3, que está no passo 5. Poucos chegaram ao passo 12, até já estão partilhando, que é o passo 12, mas poucos chegaram à jornada toda que leva ao passo 12. Não importa, o caminho de cada um com Deus, com a sua jornada pessoal de lutas e batalhas, é muito íntimo, muito pessoal, e é uma luta de oração, mas é uma luta de transformação. É uma luta que exige uma operação complexa de mudança de mente. Está na moda falar mindset, não é isso? Mas os coaches, a modinha é essa, falar em mindset. Que significa mente, na verdade. A configuração da sua mente precisa mudar. E a de vocês já mudou e mudou bastante, porque essa é a chave da transformação. Só que antes de coaching da modinha, antes de livrinhos de autoajuda, antes de palestrinhas no YouTube, já estava escrito na Bíblia há muito tempo como é que você faz o mindset. Romanos 12, 1 a 2, fala sobre como obter uma transformação verdadeira. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quem escreveu isso? Alguém que passou por um CR na vida. O apóstolo Paulo, que caiu do cavalo, que foi jogado de cara na lama, de cara no pó, que era orgulhoso, que era até arrogante. E ele passou por um dos maiores upgrades de mindset que você tem notícia na história, porque ele era um homem arrogante e de repente virou um homem humilde. Ele era o perseguidor e passou a ser perseguido. Ele era rancoroso e virou um homem amoroso. Ele era muito infeliz e de repente ele transborda de felicidade. Era inconformado com espinho na carne, que é um assunto muito importante de ser estudado. Então, o apóstolo Paulo nos fala de alegria, nos fala de regozijo, nos fala de transformação, mas ele tinha dores, ele tinha um espinho na carne, ele tinha alguma coisa da qual ele não conseguia se livrar, e ele pediu a Deus, Senhor, eu preciso me livrar disso, e Deus falou, não precisa não, sabe por quê? A minha graça te basta. Então, o homem inconformado com o espinho na carne aprendeu que a graça basta. Esse homem tem autoridade para falar em transformação. E tem tanta autoridade que tem muita gente que não é cristão e que fala que o cristianismo, na verdade, é um paulismo. Porque foi ele que botou os fundamentos teológicos firmes, fortes e sólidos da Igreja de Cristo do Novo Testamento. Ele fala assim, numa versão, rogo-vos, é um apelo dramático. Em outra versão que você pode ter na sua Bíblia, ele fala, peço-vos, que é um pedido muito insistente. Já tem outra versão que fala, exorto-vos, que é alguma coisa com um estímulo muito decidido. Tudo isso que eu falei aqui, ele está dizendo que você é que decide, ele não está mandando. Porque no final das contas, se você quer transformar de verdade a sua vida, é você que decide. Então ele está apelando, ele está pedindo insistentemente, ele está te dando estímulo, mas você que decide. Só que esse pedido também é uma conclusão. Ele fala assim, rogo-vos, pois. Esse pois aqui é portanto. Ele fez uma explanação antes de chegar aqui. E aí é mais ou menos assim, a conclusão é Vinícius, né? Que o Vinícius chegou.
O Flamengo é o melhor do time do mundo. Portanto, vamos todos torcer por ele. Eu sou macho. Não, mas presta atenção no raciocínio. O Flamengo é o melhor time do mundo. Portanto, vamos todos torcer por ele. Brincadeira. Vasco, Cruzeiro, Botafogo. Cada um vai tirar a sua conclusão a partir da sua premissa. E a premissa de Paulo era de torcer pela transformação da nossa vida. Mas era a conclusão de quê? Esse pois que significa portanto. Era a conclusão, ele passou os 11 capítulos anteriores explicando o plano da salvação. E você já parou para pensar o que é o plano da salvação? Eu sou pecador, Cristo veio morrer por mim, eu tenho que aceitar Cristo, me arrepender dos meus pecados, transformar a minha vida e começar a praticar o cristianismo. Se você parar para pensar, isso é exatamente o programa de 12 passos, sem tirar nem pôr. Porque admite vícios, admite que a vida é desgovernada, admite o poder superior, admite que tem que entregar, faz inventário de pecados para poder confessar os pecados e depois começa uma vida no Espírito, que significa fazer avaliação continuada e correção continuada da sua própria vida. Mas o pedido não tem só também conclusão, ele tem base. Ele fala assim, rogo-vos pela compaixão de Deus. Ou seja, por causa da compaixão de Deus. Outra versão diz por intermédio, outra diz em nome da compaixão. É pelo amor de Deus, é pelo amor de Cristo que ele está falando. E isso aqui você pode entender de duas maneiras. Sabe quando você está apelando de maneira quase desesperada, porque você está vendo alguém ir para o abismo e você quer que a pessoa não morra? Você fala assim, eu te rogo pelo amor de Deus. É assim que Paulo está falando. Agora, por outro lado, ele está falando, é só pelo amor de Deus que a gente consegue. E isso é muito poderoso. Mas esse pedido tem conteúdo também. Ele fala assim, o que ele pede? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo é a nossa ferramenta do nosso espírito estar no mundo. Por ele que nós falamos, agimos, andamos, nos comunicamos. Ele é quem nos representa enquanto espíritos na vida material. Então é muito importante o que nós fazemos com o nosso corpo. Isso significa ter uma ética. Tem um escritor que fala o seguinte, que depois que Cristo fez tudo isso, que é o plano da salvação, como é que um cristão deve viver? Qual é a nossa resposta em relação à graça? Se a teologia é graça, então a ética cristã ela é gratidão a Deus. Então viver corretamente em processo de transformação é uma ética. Só que ética é mais do que boas obras. É mais do que o que você faz com o seu corpo. Porque boas obras é o fazer. E a ética muitas vezes é o não fazer. É o não ser rancoroso, o não ser fofoqueiro, não ser violento, não ser consumista, não ser compulsivo, não ser irado, não ser pornógrafo, não ser nada de ruim. É não fazer. Isso é ética. Isso implica em sacrifício, porque custa muito não fazer certas coisas. Porque fazer certas coisas é bom. Para o cara que é dependente químico, é muito boa a droga. Para o cara que é dependente de sexo, é muito bom o sexo. Para o cara que é dependente de compras, é muito bom o prazer de ir lá e encher a saca de compras e depois ficar no vermelho no banco. Mas é bom naquela hora. Isso implica em sacrifício, de abandono, de ações que você precisa não fazer. Então ele roga que a gente apresente a nossa vida em sacrifício. Sacrifício foi estabelecido por Moisés na lei dada por Deus para que o povo pudesse expiar os seus pecados. Isso funcionou no Velho Testamento. Iam lá, matavam aquele bezerro, aspergiam o sangue no altar, ou fazia flor de farinha, queimava aquilo tudo, e aquilo era um momento que era para ser de consagração. Só que começou a ser um momento, sabe culto da boca para fora? Sabe culto pro forma? Sabe comércio que Jesus chegou no templo e virou as bancas porque virou comércio, o negócio do sacrifício a Deus? Não tinha mais valor nenhum. A ponto de que pela boca do profeta Isaías ele fala assim, olha, eu estou de saco cheio dos sacrifícios de vocês, eu não quero mais, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês cuidem do órfão, cuidem da viúva, que cuidem dos oprimidos, cuidem do estrangeiro, que alimentem quem tem fome. Porque os sacrifícios não tinham mais valor. Ele quer um sacrifício vivo, santo e agradável. E sacrifício para Deus, conforme a palavra, é um espírito quebrantado. Então ele quer que isso seja o nosso culto racional. Culto significa, na acepção da palavra, na sua origem, serviço. Tanto que antigamente as igrejas falaram que é o serviço religioso. Porque na verdade o culto é serviço, é servir a Deus. E esse servir a Deus é um ato de obediência que tem que ser racional, uma escolha pensada,
que não é pelo emocional, não é porque eu cantei um louvor e me emocionei, chorei e fui para casa emocionado, isso não transforma vidas. Só que o pedido tem um objetivo. Está dito assim numa versão: e não sede conformados com este mundo. Em outra diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Em outra ainda: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Em outra ainda: que o mundo não vos comprima nos seus moldes. Conformado é estar conforme, é tomar a forma, é ser igual a um padrão. Amoldado é ser esculpido. E o mundo está nos esculpindo. E o que o mundo é? O mundo é consumista, o mundo é hedonista, só pensa no próprio prazer, o mundo é destruidor da família, o mundo é sexista, religiosidade de superfície, religiosidade de espetáculo, o mundo é apressado, o mundo é desatento, o mundo é depressivo, o mundo não tem noção de sagrado, o mundo relativiza Deus, o mundo tem falhas de caráter, tem vícios, é fofoqueiro, é arrogante, é ansioso, é desesperado, é vaidoso, é vive de aparência. Olha para o mundo se você não vê isso tudo lá fora. E quando você enxerga isso em você mesmo, em muitos momentos isso é alguma coisa que o mundo está moldando em você, pelas coisas que você consome, pelos exemplos que segue, pelas pessoas que escuta, pelo que você assiste, pelo ambiente em que você vive. Por isso esse pedido é muito difícil, porque não se amoldar ao mundo significa, sabe o quê? Significa enfrentar o mundo. Clarice Lispector disse que cada pessoa é um mundo em si mesmo. Então enfrentar o mundo significa enfrentar o mundo e enfrentar o mundo. É enfrentar o que está lá fora e enfrentar você mesmo, porque você é o mundo. O enfrentar o mundo significa ser sal. Quando a Bíblia fala que nós temos, Jesus diz que nós temos que ser sal da terra, o sal não é elemento que você coloca em algum lugar e fica parado lá, não. É um elemento que se torna um elemento ativo naquele preparo que você fez, ele se espalha, ele transforma quimicamente aquele alimento que foi feito. É isso que ele quer de nós, que a gente saia da forma e passe a atuar no mundo de maneira a transformá-lo, e passe a atuar na nossa vida, na vida da família, da nossa rua, da nossa igreja, de maneira a transformá-la, sair da forma. É como o barro que pula da forma, porque o que vai ser feito no final não é bom. É como a água que pula da geladeira, o boi que foge do matadouro, é como o escravo que arrebenta os seus grilhões. É difícil. E é tão difícil que Jesus, quando orou por nós, uma das coisas mais comoventes da palavra de Deus é saber que Jesus orou por nós. Jesus orou por você. E ele sabia que você ia ter dificuldades. E sabe o que ele falou para Deus? Olha só. O mundo vai odiá-los, porque eles não são do mundo. Mas eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Eu peço que o Senhor os livre do mal. Mas ele não quer que a gente saia do mundo, porque ele quer que a gente seja sal. E como você vai ser sal, sabe o que vai acontecer? Nem todo mundo gosta de comida salgada. Tem gente que gosta de comida insossa. Tem gente que não vai gostar da sua transformação e por isso não vai ser possível, às vezes, paz com todos. A transformação que você realiza na sua vida pode levar você a ter inimizade na família, na igreja, na rua, porque alguém não vai gostar, vai te chamar de santarrão. Você está mudando? O que você está querendo? Está querendo virar uma beata? Você está querendo o quê? Que só fala em Cristo, só fala em Deus, só fala em Jesus, mete uma Bíblia. Agora não se mete uma Bíblia embaixo do braço, que ela vem no celular, mas está toda hora nesse celular olhando o versículo. O que está dando na tua cabeça? O cristianismo verdadeiramente bíblico é difícil e ele vai doer em você. Tem um diálogo de um mestre, de um mosteiro, conversando com um discípulo. Mestre, por que eu estou sentindo mais dor do que antes? Aí o mestre fala o seguinte: porque você escolheu a cura ao invés da anestesia. Vocês aqui cansaram de ser anestesiados e estão procurando cura. E isso é duro. Agora, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A transformação não acontece se você não renova a sua mente. A palavra transformação aqui é a mesma de metamorfose. Aliás, a palavra é metamorfose. Lagarta que vira borboleta, né? Tem um ovinho da borboleta que vira uma lagarta, que sai comendo aquele monte de folha, comendo. De repente ela vira um casulo e de repente fica aquela crisálida lá e de repente sai aquela borboleta linda. Começa uma coisa muito feia, destrutiva, que o agricultor não gosta, que às vezes bota inseticida para matar, porque pode destruir plantação, uma coisa que faz mal àquelas plantas e de repente se torna algo maravilhoso, que dá versos aos poetas, que leva pólen para multiplicar a flora.
que alimenta canteiros com o bater das suas asas, espalhando mais vida pelas plantações e pela natureza. Olha que transformação bonita. Por isso que a borboleta, durante os primeiros tempos do cristianismo, foi um dos símbolos de ressurreição. Até porque alguns teólogos, eu acho que isso é conjectura, mas eu acho a conjectura tão bonita que eu vou falar. Tem uns que dizem que as vestes que Cristo usou quando sepultado, elas, na verdade, quando foram achadas, estavam intactas. Como se Jesus tivesse evaporado delas. Como se elas fossem um casulo. Um casulo de onde saiu uma borboleta e depois saiu voando. Foi a transformação do corpo físico de Cristo no corpo glorificado, um dos mistérios que a gente só vai entender no céu, porque o corpo glorificado de Cristo era físico também. Tanto que ele falou, bota a mão aqui na minha ferida. Está duvidando, Tomé? Então era um corpo físico, só que era uma borboleta saindo do casulo. Eu li em algum lugar, eu não consegui, eu pesquisei isso hoje, correndo, porque eu falei, será que isso é verdade mesmo? Mas eu acho que eu vou contar que eu li num livro sobre o Clube da Lagarta. Alguém já ouviu falar nisso? O Clube da Lagarta é o seguinte, é um clube do qual só participam pessoas que caíram de avião e o paraquedas não abriu e sobreviveram. As pessoas caíram do avião e sobreviveram. E aí formam o Clube da Lagarta. É gente que ganhou uma segunda chance de vida. É isso. Por isso o Clube da Lagarta. Porque elas dali vão se transformar em borboletas. Aquilo foi como se fosse a transformação que precisava. Porque é evidente que alguém... Você imagina você cair, não sei que altura o avião está. Vamos botar um avião que está voando baixo. Vamos botar um avião que está voando a 3 mil metros. Está baixo, né? Dá para fazer um estrago. Suponha que a pessoa caiu dali e sobreviveu. Não sei quanto tempo dura uma queda de 3 mil metros. Vamos experimentar um dia, eu te boto caindo, para ser quantidade média. Vamos botar que dure, sei lá, 20 segundos, 10 segundos. Nesses 10 segundos, não passa o filme na cabeça? Passa o filme, caramba, eu estou devendo aquela dívida, e minha mãe, e meu filho, que eu não vejo há tanto tempo, nossa, eu briguei com meu pai, nossa, eu espanquei meu filho, eu traí minha mulher. Quando o cara chega no chão e sobrevive, opa, é hora de mudar tudo isso. Porque outra dessa eu não posso ter na minha vida. E aí ele sobrevive, então o Clube da Lagarta nada mais é do que um CR. Nada mais é do que um CR. Essa transformação, o que acontece com ela? E isso é importante entender. Como a lagarta, ela tem esse período, aí vira o casulo, crisálida, borboleta. É um processo, claro que é, mas é um processo dado num determinado universo de tempo. Com os humanos não é assim. Você não pode saber em quanto tempo você vai virar borboleta. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, 50 anos, você que vai decidir. E sabe como é que você vai decidir isso? Bom, de qualquer maneira, você vai ser transformado. 2 Coríntios 3,18 fala assim: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, na imagem da glória do Senhor, como que fosse pelo Espírito do Senhor. Então, a Bíblia prevê que você seja transformado. E seja transformado na imagem da glória do Senhor. É isso que Ele está fazendo por você aqui no CR. Agora, por que transformar na mente? Porque a mente, ele é a transformação interior. Porque tem gente que vai fazer um botox lá numa palestra de coaching. Tem gente que vai botar um silicone moral lá no livro de autoajuda. Tem gente que vai vir até no culto, vai fazer o louvor e vai botar uma harmonização facial na sua vida difícil. Mas não vai fazer transformação verdadeira. Tem que entrar dentro da mente. Porque a mente, que no grego é psique, significa mente, que é pensamento, emoção, intelecto, vontade, memória, desejo, conhecimento, aprendizado e quer dizer também alma. É necessário transformar a sua alma para que seus pensamentos mudem, porque nossos pensamentos provocam as nossas ações. Nossas ações se transformam em hábitos, nossos hábitos formam o nosso caráter, e nosso caráter, conforme diz a Bíblia, ele é o nosso destino. Está infeliz com o seu destino no momento? Precisa começar mudando seus pensamentos. Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. A mente, ela é o campo de batalha mais importante de todas as nossas lutas espirituais. Porque ali está o comando central da nossa vida. Se você quer atacar um inimigo, você vai ao comando central para tentar destruir. Porque a nossa mente é influenciável. Você sabia que existe uma coisa chamada psicologia das cores? Psicologia de marketing. Quando você entra no shopping center, aquilo tudo é planejado para levar você a gastar.
Eles não colocam muitos bancos para você não poder ficar muito tempo sentado, para você ter que andar, circular. Se quiser sentar, vai sentar dentro da loja, porque dentro da loja você acaba comprando. Eles colocam determinados cheiros em determinados ambientes, determinadas cores que estimulam a vontade de você estar ali para comprar. Eles colocam até um roteiro. Por exemplo, você vai num shopping desses muito chique, vai no shopping Leblon, por exemplo. Aí você chega no shopping Leblon, que só para botar o pé assim você já está pagando R$500. E aí você entra no shopping Leblon, você passa primeiro por onde? Você passa primeiro pela Zara. Aí você olha para a Zara, a mulher olha para a Zara assim, nossa, R$20 mil em vestido, Deus me livre. Aí ela passa, mas ela não gostou do vestido. Aí ela vai andando, passa numa outra loja lá, sei lá o nome, também muito caro. Aí em dado momento ela chega perto da Líder. Aí ela tinha ido no shopping e falou com o marido assim, fica tranquila, não vou comprar nada. Ou o marido falou para a mulher, hoje em dia nem tem mais isso, até me perdoem as mulheres, isso é muito pouco, né? Dias de hoje, que as mulheres estão sustentando tantos lares hoje em dia, né? A gente fala pro filho, não vai comprar nada. Que seja, fala com o filho. Aí chega na Líder, você não ia comprar, né? E aquele vestido que era 20 mil, esse aqui está 500, está caro, viu? Mas só que você viu de 20 mil, já está naquele impulso, já rodou o shopping, não pôde sentar, tem um cheirinho bom, tem uma cor legal, a luz é bonita, a vendedora é legal, você compra. É feito no McDonald's, por exemplo. Sabe como é que funciona o McDonald's para manipular a tua mente? Aquelas cores, no estudo da psicologia das cores, da logo do McDonald's, são feitas para estimular a sua fome, vermelho e amarelo. Eu não entendo disso, mas os psicólogos nas universidades dizem que estimula a fome. Outra coisa que o McDonald's faz é que as lojas do McDonald's não são exatamente confortáveis, porque eles não querem que você fique muito tempo lá dentro. Porque eles querem que entre outra pessoa, porque é fast food, é para comer e ir embora, meu amigo. O que você está fazendo aqui dentro? Já comeu o sanduíche? Vaza, quero vender para outro. Então, manipulação da mente, porque a nossa mente é influenciada, nossa mente é programável, nossa mente está contaminada. Por isso é que nós precisamos de metanoia, que na Bíblia significa mudança de mente, que significa também arrependimento e conversão, dependendo do texto que você lê. Mas metanoia é mudar a sua mente. E para isso precisa deletar a sua mente velha, para dar espaço para a mente nova, que vai ser a responsável pela transformação da sua vida, porque não tem transformação de vida nova com mente velha. Cai naquele versículo que fala, quando se põe pano novo, como é que é a história mesmo? Em tecido velho. Pano novo em tecido velho, porque o pano novo, o que ele vai fazer? O outro pano está fraquinho, ele vai fazer assim, ele vai chupar o pano velho e vai acabar arrebentando a roupa, não vai prestar. É mais ou menos a mesma coisa. Você quer colocar uma coisa nova na sua vida, num pano velho da sua mente que está poluída, que está manipulada, que está contaminada. Vai dar uma esgarçada assim e não tem vida nova, vai estragar. É um trabalho contínuo, que nem é tomar banho. Eu quero ser uma pessoa limpa. Aí o que você faz? Você vai tomar banho. Você tomou banho, acabou? Não, amanhã você vai tomar de novo. Se você for uma pessoa higiênica, dependendo do dia, você vai tomar 2 banhos. Né? Então, tomar banho, que é necessário de maneira contínua, é a mesma coisa que é necessária para a nossa mente. Mas a nossa mente está suja, não é por acaso, é porque o diabo sabe que ali é o campo central de batalha e ele quer controlar a nossa mente. Ele tentou entrar nada mais, nada menos do que na mente de Cristo. Está lembrado da tentação no deserto? Ele chegou no deserto, quis colocar dúvida na mente de Cristo, quis colocar orgulho, quis colocar o espírito da desobediência. Só que Cristo, a cada vez que ele fazia, ele respondia com a espada da palavra. E aí presta atenção numa coisa, não foi a razão, não foi a psicologia, não foi a lógica, porque ele sabia que aquela era uma batalha espiritual, ele usou uma arma espiritual. Não estou aqui desvalorizando a psicologia nem a lógica, que são fundamentais para o nosso progresso como seres humanos, inclusive do próprio CR. Mas tem batalhas que são espirituais. O diabo é mentiroso e acusador. Ele vai chegar naquele teu mau dia, que você acabou de sair do CR, e aí você fez revelações, confissões, falou com as pessoas, ouviu, ficou todo animado. Você chega em casa, acontece alguma coisa, você tem um ataque de ira. Você chega em casa, acontece alguma coisa e você comete algo que você achou que já estava liberto daquilo. Aí ele vai falar, tá vendo? Tá vendo como você não vale nada? Ele vai se aproveitar dos teus momentos difíceis porque ele é mentiroso e acusador. Vai tentar te paralisar mostrando teus erros,
mostrando tua desgraça, mostrando teus momentos difíceis. Não aceite. E falando disso, a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque além de tudo ele é covarde. Quando a batalha espiritual está sendo lutada corretamente, ele foge de você. Mas você tem que estar com as armas espirituais. E é por isso que Cristo falou que não vos sobreveio provação que não fosse humana. Você pode vencer as tentações e as provações que vierem à sua vida. Só que para isso tudo acontecer, é urgente você perceber que a tua mente pode estar em estado calamitoso. E quem está aqui, pelos testemunhos que eu ouvi, já percebeu isso. Mas é um trabalho contínuo e tem que tomar atitude. Porque a mente falida, dominada pelo diabo, ela tentada pelo diabo, manipulada pelo marketing, ela acaba sendo que nem aquela situação. O banco liga e fala assim: olha, hoje em dia não se devolve mais cheque, né? Mas fala: ó, tua conta está estourada aqui em não sei quantos mil. Você corre no banco para resolver, você não tem dinheiro para pagar aquilo. Ou então alguém liga e fala assim: ó, fulano sofreu um acidente, está indo para UTI, teu filho. Você corre para resolver. Notícia: a nossa mente está sempre no vermelho e a gente está sempre meio que na UTI. A gente tem que correr para resolver. Porque a nossa vida não se resolve enquanto a nossa mente não se endireitar. Quanto tempo demora isso? Quanto tempo você acha que demora uma mudança de mente? A vida toda. Pode demorar, se eu te dar 2 números históricos, você escolhe. Pode demorar 11 dias. É bom, né? Já pensou? 11 dias para ser uma pessoa nova? Ou pode demorar 40 anos. A travessia que o povo de Israel fez no deserto, no Egito, até a Terra Prometida, é uma travessia que se faria naquele tempo em 11 dias. Demorou 40 anos. Por quê? Porque aquele povo não tinha a mente correta para fazer aquela travessia de transformação e de se tornar de um povo escravo num povo vitorioso, conquistador. Então depende do que você quer. Agora, ferramentas de manipulação da mente que é importante conhecer. Vocês já ouviram falar em algoritmo, né? Desculpe entrar nesse assunto, mas ele é um assunto importante. Tem um sujeito chamado Al-Khwarizmi, que era um matemático árabe do século IX, que ele inventou um algoritmo. Porque para fazer determinadas operações no mercado, os operadores, os comerciantes tinham tanta dificuldade, ficavam usando ábaco, fazendo, que ele bolou mecanismos de informações que a pessoa seguia aquele conjunto de instruções e chegava a uma solução mais rápida. Então o algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras que te leva a resolver um problema. É como se fosse uma receita de bolo. Como é que é uma receita de bolo? Bata os ovos, o açúcar e a manteiga, adicione a farinha, misture, coloque leite, fermento, bata e leve ao forno. Grosso modo, né? Desculpa aí as cozinheiros. Mas grosso modo, isso é um algoritmo, sabia? Então o algoritmo ele é um conjunto de instruções que leva à realização de uma tarefa. Eles surgiram como uma coisa boa, para nos ajudar. Só que os algoritmos hoje estão se transformando em algozes nossos, porque nós estamos deixando. Nas redes sociais, por exemplo, os algoritmos pegam e olham quanto tempo você gastou nessa foto. Dessa foto você foi para que postagem? Dessa postagem você foi para que anúncio? Desse anúncio você foi para que jornal? Quanto tempo você ficou olhando isso? Quantas frases você leu? Quantos segundos você viu desse vídeo? Eles sabem tudo. Eles sabem tudo. E porque sabem tudo, eles organizam tudo de acordo com as suas supostas preferências. Melhor, eles organizam tudo de acordo com as preferências que eles têm a partir das suas preferências para manipular você. A comprar, a ficar escravo na rede social, a ficar escravo de tudo. Então, cada vez que você pega o teu smartphone, é muito difícil hoje você não pegar o smartphone, você está abrindo as portas para os algoritmos. Porque é o algoritmo que vai desbloquear o teu telefone com gosto ou com PIN, é o algoritmo que vai decidir quais vídeos você vai ver no TikTok primeiro, é ele que vai atualizar a tua rota no Google Maps, é ele que vai fazer você evitar uma rota onde tem um acidente. Tudo isso é o algoritmo que faz. Está tudo beleza. O problema é quando ele pega e você passa a ser um instrumento do algoritmo, você passa a ser uma extensão do algoritmo fazendo o que ele quer que você faça. Porque o algoritmo, hoje, o que ele faz? Ele quer que você compre mais, que você faça coisas que ele quer e não as que você quer. Então você precisa entender um pouquinho que existe isso, esse poder de manipulação, para que você não se torne escravo e perca um dom de Deus tão precioso que é o livre-arbítrio. E o algoritmo trabalha aliado com uma outra coisa. Dopamina. A ditadura da dopamina.
A dopamina é um neurotransmissor que funciona no circuito de recompensa do cérebro. Então, da mesma maneira, quando você compra uma coisa que você desejava muito, quando você faz exercício físico e fica bem com aquilo, quando você pratica sexo, come chocolate, quando faz compras, essas coisas o nosso organismo identifica, o nosso cérebro, os nossos neurônios identificam que são coisas prazerosas, que geram prazer e, portanto, ele libera dopamina. E rede social libera dopamina. Quando, no começo das redes sociais, quando elas estavam sendo desenhadas, houve alguns seminários do Laboratório de Pesquisa de Psicologia de Stanford, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com os programadores do Vale do Silício. Sabe o que eles foram trocar informações, o que eles aprenderam em Stanford? A como é que eles podem gerar dopamina em você, para te fazer virar escravo do que eles estavam produzindo, que era a rede social. E aí o que aconteceu? Eles criaram um sistema de premiação, que faz com que a gente fique viciado no negócio. Quais são os sistemas de premiação? Você postou alguma coisa, se alguém compartilha. Você postou alguma coisa, se alguém curte, alguém comenta, ou então aparece uma novidade no feed que te interessa, notícia na página do jornal que o cara sabe que é a tua área de interesse, ou mais perigoso, num grupo de zap, que é uma fábrica de fake news violenta, perigosa do demo. A gente vira apostador. Como é que funciona? Cadê o meu? Está no bolso. Tá vendo como é que manda assim? A gente entra no coisa para ver. Deixa eu ver se minha filha não mandou um zap. Mas já que eu estou aqui mesmo, deixa eu dar uma olhadinha. Já que eu estou aqui, né? Sabe aquela história do já que eu estou aqui? No já que eu estou aqui, é como se você fosse um apostador. Deixa eu fazer uma fezinha. Ih, legal, ó, curtiram. E ó, chegou uma mensagem para mim aqui, ó. Beleza. Que bom, né? Ih, cara, curtiram o story que eu fiz aqui agora, ontem. Pô, bacana. É assim. E isso se torna uma coisa tão prejudicial que a gente vira escravo disso. E a gente tem uma vaidade, né? A internet nos ajuda a cultivar uma vaidade. Sabe a foto do prato? Por favor, gente, não entendam mal se você tira a foto do prato de comida, se você posta a foto com o Mickey, me perdoa. Mas eu só quero dizer que tem gente que exagera na ostentação nas redes sociais, porque quer mostrar que está podendo. Quer mostrar que, eu fui a tal lugar, eu fiz tal coisa, não sei o quê, e aí ela quer mostrar aquilo tudo lá de uma maneira que todo mundo curta, compartilhe, e aquilo dá um prazer. São os prêmios. Então esse se torna um problema, porque o celular hoje ele é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de culto da igreja, ferramenta de reunião de amigos. Só que essa dependência da tecnologia que nós temos pode nos levar a uma dependência grave, psicológica e até química por causa da dopamina, que acaba gerando ansiedade, depressão, fobia social e síndrome do pânico. Isso é comprovado cientificamente, não estou inventando. Então a gente tem que se vacinar e nos curar antes que a inteligência artificial domine completamente. Sabe por quê? A inteligência artificial é um sistema, é um programa que foi preparado, está sendo preparado, já está em funcionamento em vários aspectos aí. Tem o chat GPT, na própria Facebook já usado, até dicionário está usando. Você quer escrever uma frase, o dicionário te oferece. Deixa que a nossa inteligência artificial escreve para você. Olha que legal. Por quê? Porque eles escrevem, melhor até não escrevem não, eu já testei, mas eles escrevem mais rápido, pensam mais rápido, têm mais informações, têm mais acesso. E aí o que vai acontecer? Com essa violência de acesso e de velocidade que o algoritmo tem, ele vai passar a se tornar cada vez mais escravo das redes sociais. Então, uma coisa que o CR talvez não tenha ainda falado muito, porque quando o CR foi criado os tempos eram outros, tem que começar a gente a tratar o vício da rede social. Será que já viu? Será que respondeu? Está com os dois azulzinhos? Ih, não tirou os dois azulzinhos, mas tem a hora que a pessoa recebeu. E tal, não sei o que, papapá. Vira uma doença. Vira uma doença. Como é que você fazia antigamente? Você escrevia uma carta, botava no correio, ia para a pessoa, que chegava lá 3 dias depois, e você ficava esperando a carta voltar. Quando muito você dava um telefonema, conversava com a pessoa e estava feito. Você podia até ficar olhando o telefone toda hora, né? Mas só que aquele telefone toda hora não te impedia de fazer as tarefas e não te escravizava. Porque o problema é que enquanto eu estou esperando uma resposta sobre aquilo que eu postei, pelo Zap, seja por onde for, eu dou uma fugidinha para olhar uma outra coisa no Facebook. E aí eu estou caindo numa escravidão que o diabo está gostando muito, que a gente está deixando passar despercebido nas igrejas, que é a escravidão das redes sociais.
armadilhas mentais que o diabo usa para controlar nossa mente. Coisas que condicionam a nossa mente. Eu ouvi várias informações aqui sobre isso. Traumas do passado. Uma pessoa que foi espancada, ela está tão condicionada pelo espancamento que ela pode, nas duas uma, ou ela se torna um espancador, ou ela se anula por medo de ser espancada de novo. A pessoa que passou a vida inteira todo mundo dizendo, você não vale nada, você é uma porcaria de pessoa, essa pessoa ou ela vira uma porcaria de pessoa mesmo, ou ela vira uma pessoa arrogante e fica todo o tempo querendo provar que não vale alguma coisa. E às vezes nas horas mais impróprias. Imposições culturais e tradição. Às vezes a gente faz coisa porque todo mundo faz, está todo mundo fazendo. Alguém falou de bullying aqui. Eu lembro que na escola uma vez eu presenciei, graças a Deus que eu já era salvo por Jesus Cristo quando eu era criança, mas tinha um menino que era gay, isso nos anos 70. E de repente nós fomos jogar bola e a escola inteira estava os meninos jogando bola, a gente jogando bola, então em algum momento alguém falou, vamos currar fulano, desculpa a palavra, vamos currar fulano. E de repente correram os meninos todos, era uma brincadeira. Correram os meninos todos para agarrar o garoto, currar estuprar. Correram os meninos todos para agarrar o garoto, para fazer alguma maldade com ele. Eu, como era muito magrelo, muito fraco, o que eu pude fazer foi ficar de fora gritando, mas me impressionou muito o espírito de manada que se apoderou daqueles meninos, que naquele momento foram instrumentos de uma maldade sem par. A única coisa que eu pude fazer foi esperar acabar, depois de gritar inutilmente, e pegar o garoto, amparar o garoto e levar ele até o ponto do ônibus dele. Espírito, porque todo mundo faz. Trote de faculdade, as pessoas estão morrendo assim nas faculdades, nos trotes. Experiências familiares, às vezes mau exemplo do pai, mau exemplo da mãe, opressão que sofreu dos irmãos, condicionam e o diabo usa para controlar sua mente. Preocupação. Alguém falou aqui sobre isso, falou sobre a ansiedade. A preocupação pode ser um vício. Você de repente se preocupa com você. Só que às vezes você não tem nada para se preocupar, mas você está tão acostumado a se preocupar, que quando não tem nada seu para se preocupar, aí você, o que eu posso... minha família está com esse problema, tem que me preocupar. Aí não, se não é a tua família, não, a cidade. Cidade está um problema, está um perigo, esse negócio da chuva, e tem que se preocupar com a cidade. E o mundo, tem a guerra agora, teve a pandemia, e você fica se preocupando. Presta atenção. Não estou falando de você ser alienado. Há problemas graves e profundos acontecendo na cidade, no mundo e na sua família. O que eu estou falando é que é impossível você viver preocupado e viver em paz. É impossível. A Bíblia fala, Cristo fala, deixo-vos a paz. Tem gente que se saúda, a paz do Senhor. Paz e bem. Só que é um poço de preocupações. E quem é um poço de preocupações não tem paz. E essa é uma das coisas que eu passo a vida me tratando. E o que é pior, sabe o que é? A Bíblia deixa muito claro, é inútil se preocupar. Olhar os lírios do campo, as aves do céu, que não trabalham, não enfiam. Nem Salomão se vestiu como um lírio do campo, quando estava em toda a sua glória. Deus cuida, Deus alimenta. E nesse mesmo sermão, Jesus dita a regra do celebrando. Basta cada dia o seu mal. Quem por preocupar-se já acrescentou um côvado à sua altura. Um côvado a 47 centímetros. Eu diria mais, não querendo falar mais no melhor do que Jesus, pelo amor de Deus, mas quem já acrescentou 1 centímetro à sua altura porque ficou se preocupando? Pode acrescentar para o lado, na frente. Mas na altura, não. Aliás, preocupação gera abertura de geladeira. Você sabe que é um processo de ligação automático, não é isso? Gera consumo de chocolate. Chocolate demais gera diabetes. Presta atenção. Preocupação pode ser um peso. Tem um pastor que fez uma experiência numa igreja, uma vez que foi assim, pegou uma taça de cristal, sei lá se era cristal, ele fala que era. Cristal, e levou lá para o olha, os irmãos estão vendo essa taça de cristal e tal. O que vocês acham? A taça é pesada ou leve? Não é leve. Vamos botar um pouquinho d'água nela. Está pesado ou leve? Levou um garoto lá para frente, segura aí. Fica segurando a taça. Eu vou fazendo culto aqui, o garoto está segurando a taça. Ele fazendo culto e tal. O pessoal olhava para o culto. O pastor sabia que isso ia acontecer, né? O pastor fazendo culto, de vez em quando o pessoal olhava para a taça, olhava para a taça. O garoto está aqui um pouquinho. Passou 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 20 minutos. É só uma taça. Ela não é pesada. Mas ninguém aguenta ficar segurando um problema por tanto tempo. Seu organismo não suporta.
Só que a Bíblia fala, por que ficar ansiosos com o que você vai comer, vestir, onde morar? Porque Deus está cuidando de você. Filipenses fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade é tão terrível. A ansiedade é parente da síndrome do pânico. Você acha que vai morrer. Você começa a ter uma dormência no braço, que não é nada demais. É só você tendo um ataque cardíaco. Porque aí você chega no cardiologista, como aconteceu comigo. Minha irmã lembra disso, porque ela me atendeu no dia que eu tive isso. Fui parar na UPA. E era ansiedade e preocupação. Aí chega lá e me deu um... Como é que chama aquilo? Não, um negócio que vai para a língua. Negócio de pressão. Um negócio de pressão, botando mais da língua, não sei o quê. Aí fui eu no cardiologista. Tentei lá, não, tem problema no coração. Sei que tá vendo, tal. Aí o doutor examinou, fez isso, fez aquilo, mandou fazer um exame, mandou fazer esse outro exame, fez aquilo. Aí eu voltei lá, doutor, pois é, meu coração. Você não tem nada no coração, você tem problema na cabeça. Você tem problema na cabeça. Você tem que tratar da sua cabeça. Mas aqui, eu gostei dessa expressão que eu li hoje sobre a ansiedade. Alguém escrevendo a sua ansiedade falou que é como se tivesse um elefante sentado no peito. E é isso mesmo. Então preste atenção. Para você que está aqui, que vai aconselhar alguém em algum momento. Traumas, que eu já falei. Preocupação, depressão, ansiedade, são problemas que a gente pode tratar com oração e com Bíblia. Mas em algum momento eles podem ser problemas de saúde mental, que precisa de médico, que é dom de Deus, de remédio, que é bênção divina, de terapia, que é também uma bênção que Deus mandou, e também de oração e Bíblia. Mas não se esqueça que em alguns casos é necessário ir ao médico. Desânimo e negativismo. Não desanime quando errar, sabe por quê? Você vai errar muito. Mas quando errar, levanta. Sabe aquela história? Caiu 7, levanta 8. Deus está trabalhando. O erro é normal para o aperfeiçoamento. Não tenha medo de ter esperança. Porque às vezes você já foi tão machucado, já teve tanto relacionamento ruim, já sofreu tanto com maus tratos de outras pessoas, já sofreu tanto emprego ruim, que você fica com medo de ter esperança. Isso gera negativismo. Seja positivo. Eu já falei isso em mais de um grupo, esse cara está cansado de ouvir falar isso, não vou falar de novo. Eu criei para mim um sistema de pensamento que é positivo, mas que eu chamo de poder do pensamento negativo. É assim, eu estava passando uma situação de opressão no trabalho, perseguição no ambiente de trabalho, incompreensão, essas coisas que você conhece. E aí eu estava me sentindo tão mal, cheguei no carro tão arrasado, tão deprimido, tão triste, tão infeliz. Eu falei, Senhor, como assim? Como assim? Por que eu estou passando isso? E aí Deus me deu essa resposta. Se prepara para o que é ruim. Porque vai ficar bom. Você não precisa ficar ruim porque acontece coisa ruim, porque a coisa ruim é da vida. Aí sabe o que eu fiz? Eu cheguei assim, olha, bom, eu indo para o trabalho, né? Eu estou indo para o trabalho, estou no meu carro aqui. Bom, pode de repente um caminhão bater atrás de mim. Pode. Quando eu frear, o cara não viu, freou, bateu, mas eu vou ficar bem. Aí eu chego, estaciono o carro, começo a entrar no prédio. Eu entro no prédio e eu posso tropeçar naquele negócio lá, que aquilo está escorregando. Eu, de repente, vou dar com a cara no chão, mas eu vou levantar e vou ficar bem. Eu posso passar naquele corredor, de repente vai parar uma placa de gesso do teto, porque aquilo é tudo muito mal feito, aquela porcaria de obra de serviço tudo, vai cair na minha cabeça, mas eu vou limpar a cabeça e eu vou ficar bem. Eu vou chegar no trabalho e vai acontecer como aconteceu uma vez, que eu cheguei na minha mesa para trabalhar e a chefe tinha raiva de mim, ela pegou, botou a minha mesa com 3 armários em volta, eu não tinha como entrar para chegar na minha mesa. Eu tive que arrastar o armário para entrar, para sentar, e eu vou ficar bem. O chefe, de repente, vai me chamar para dar uma bronca que eu não mereço, porque não fui eu que fiz aquilo que ele está falando. Mas eu vou ficar bem. Não quer dizer que você, com esse método que eu estou te sugerindo, vai conseguir prever tudo de ruim que vai acontecer. Não vai. Você tem que botar na tua lista assim, vai acontecer alguma coisa ruim que eu não sei o que é. Mas eu vou ficar bem. E vou ficar bem porque Deus me ama e eu sou o quê? Agora, você tem que, em algum momento, se você é uma pessoa muito negativa, encarar a verdade disso e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a mudar. Porque Deus que começou a boa obra em você, Ele vai completar essa boa obra. Você pede uma bênção a Deus, Deus pega e te dá a bênção, mas ela vem de um jeito que você não esperava. Aí já começa a colocar na tua cabeça assim, por quê? Por que desse jeito? Não, como assim? Olha, eu acho que isso pode dar errado, hein? Acho que não é assim que deve para ser, não. Só que Deus contraria a lógica o tempo todo. Tem lógica na manjedoura?
tem lógica no Calvário, tem lógica na ressurreição, tem lógica em Davi, que era o mais fraquinho dos irmãos, ser escolhido rei de Israel, tem lógica em Daniel na cova dos leões, tem lógica em Daniel com os 4 na fornalha, tem lógica? Não tem. Deus não trabalha com lógica. Não quer dizer que Deus desvalorize a lógica. Não quer dizer que Deus desvalorize se você é uma pessoa questionadora. Isso pode ser bom. São os questionadores que descobrem vacinas, que vão descobrir cura do câncer, que vão fazer alguma ferramenta para a gente domar os algoritmos. São os questionadores. Só que na tua vida, ficar questionando tudo o tempo todo. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu que ele ia ser pai de uma nação. Ele não prometeu um filhinho, ele prometeu uma nação. Ele foi pai com 100 anos de idade. Ficou 25 anos esperando a promessa. É claro que o que aconteceu? Ele, no primeiro tempo, ele não acreditou, como qualquer um de nós, ele duvidou e acabou arrumando um filho lá com a escrava. Não foi Agar, Ismael. Mas depois que ele tomou aquela bronca de ter desobedecido, ele ficou fiel na promessa, esperando o cumprimento da promessa. A fé com dúvidas é incapaz de milagres. E Jesus falou que se você tiver fé, você vai virar para aquela montanha ali na frente e vai falar, ó, caminhe e se joga no mar, e ela vai caminhar para o mar. Técnicas psicológicas para higienizar sua mente. Fica longe da negatividade. Eu vou dar um exemplo da pandemia. Pandemia, se alguém não ficou doente na pandemia, não ficou meio maluco na pandemia, Deus tem que te levar para o céu agora. Não deve ser porra, não. Vai que é nós. Mas todos nós tivemos problemas na pandemia. Eu ligava para o meu irmão, que é médico meu, e fala, Dinho, estou sentindo uma coisa aqui, eu não estou conseguindo respirar. Eu falei, não, respira, não é nada. Já me conhece? Não é nada. Vai lá, toma um chá de maracujá. Se não tiver, toma não era de outro que eu falava, não. Toma um medicamento lá, vai passar. A pandemia só tem maluco. O dia inteiro me ligando, todo mundo ficando maluco. Fica tranquilo que vai passar. Negatividade. Sabe o que eu passei a fazer? A primeira providência? Eu estava tão ruim nessa época que eu ia fazer minha bicicleta ergométrica. E a bicicleta minha, eu tinha comprado uma mais moderna na época, ela tinha um medidor de batimento cardíaco. Eu estava tão mal, que eu segurava naquele negócio, meu batimento começava a subir, eu ficava olhando, e está subindo. E está subindo. Sabe o que eu faço até hoje? Eu faço, não olho não, eu boto a mão em outro lugar. Porque a gente é influenciável. E aí outra coisa que eu fiz nessa época, além de tirar a mão do lugar da medição de batimento cardíaco na bicicleta, foi parar de ficar vendo notícia. O que eu fazia? Eu pegava de manhã, eu assistia lá as manchetes do dia, estou informado. Desligava a televisão e ia fazer alguma coisa que prestasse. Ia escrever, ia ler, ia ligar para meus netos, ia fazer alguma coisa que prestasse. Está acontecendo isso agora com a guerra. Porque as redes de TV, guerra dá ibope, sempre deu. E a guerra está online. Bombardeio agora, e você fica. Degolaram criança, e você fica. E degolaram do outro lado, e você fica. Israel é culpado, você fica. E o mais é culpado, começa a escolher lado, começa a brigar na rede social, pelo amor de Deus. Sabe como é que eu e minha esposa fazemos? Desde a pandemia. A gente vê as manchetes no Jornal da Manhã e não vê mais guerra. Sabe por que faz mal para você? Porque é muita notícia ruim, muito negativismo, muito medo, preocupação, desconfiança, ansiedade e até raiva. E aí, de repente, você vai dormir. Tem gente que deixa para ver o jornal da noite. Meu pai do céu, você está maluco de fazer isso? Porque quando você vai deitar, ou você não dorme, ou você tem pesadelo, ou pior, aquilo fica no teu inconsciente trabalhando e gerando sentimentos negativos que vão habitar o teu dia a dia no dia seguinte. Então não faça isso. Então evite filmes de terror, evite o terror da guerra, evite a pandemia, se informe, não seja alienado. Elimine o lixo da sua mente. Começa a seguir páginas de pensamento positivo, mas também só vai uma vez lá de manhã. Não precisa toda hora ter pensamento positivo para você, não. Vê de manhã, está satisfeito, está alimentado, segue teu dia. E se sugestione positivamente. Quando vier o diabo para você falar assim, olha, isso aí que você quer fazer, vai conseguir não. Ó, esse dinheiro que você recebeu aí, o salário, bem cortado, ó, vai passar fome. Sabe o que você responde para o diabo? Eu vou conseguir. Vai passar porque Deus me desampara. Eu já passei por isso, superei. Deus me deu bastante para viver. Foi Deus que deu. Se Deus quiser, Ele toma.
Glória seja dada ao nome de Deus, como Jó fez, porque Deus me ama e eu sou o quê? Ele ama, Pai. Você sabe uma coisa legal? O subconsciente, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele não opera nesse nível. O nosso intelecto consciente é que opera. Só que tudo que é colocado no subconsciente fica lá, no substrato de sentimentos, sensações, emoções, e aquilo fica ali borbulhando. Em algum momento aquilo salta para o teu intelecto, para o teu consciente. Se você deixa o teu subconsciente se alimentar de coisa negativa o tempo todo, o que vai acontecer? Em algum momento vai saltar para o teu intelecto uma coisa que não é boa e que vai te tornar escravo, tua mente escrava. Hortência no basquete, faz isso que ela fazia. Hortência, jogadora de basquete, maior jogadora que o Brasil já teve, ela pegava a bola, lembra disso? Ela quicava a bola 3 vezes. Aí ela pegava a bola e fazia assim. Abria o olho e jogava a bola. Hortência, por que você faz isso? Eu fico visualizando a bola cair na cesta. E a bola caía na cesta. Claro que era porque ela treinava. Mas ela treinava e ela visualizava. Procura visualizar a tua vida com bênçãos, coisas boas acontecendo. Repita o processo. Pratique mais isso. E enche a mente. Eu vou terminar. Não vou falar os outros pontos não, porque senão a gente não sabe aqui. Enche a mente com as ferramentas do Espírito Santo. Uma bola de futebol cheia, ela não pode ser muito amassada. Uma bola de futebol vazia, você faz o que quer com ela. E o que enche a bola de futebol é ar. Ar, do grego, quer dizer pneumo. Pneumo quer dizer também espírito. Enche a sua vida com o Espírito Santo e você aí vai ser uma coisa que não vai ser tão fácil do diabo amassar, manipular e destruir. Medita na palavra, porque quem medita na palavra de Deus dia e noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria. A folhagem não morre, tudo que faz tem sucesso. Pratique o louvor, que o louvor é pai do sorriso, o louvor é pai da alegria, o louvor é poder, porque foi o louvor que derrubou as grades da prisão de Paulo e Silas. Foi o louvor que derrubou as muralhas de Jericó. O resultado, o fermento. Faz o bolo, lembra da receita do bolo? Pegou, preparou tudo. Se for pão, você vai fazer tudo aquilo, aí vai pegar a massa, vai socar, vai bater, vai jogar na parede, vai pisar em cima, vai sentar em cima, vai dar uma cabeçada e vai deixar descansando. O fermento vai trabalhar na massa. E aí ele vai atacar o amido, que vai se transformar em álcool e gás carbônico. Essa reação química vai fazer borbulhar por dentro da massa, a massa cresce. Aí você pega, bota no forno, e aí o que acontece? Esse processo elimina o álcool, elimina o gás carbônico, aquelas enzimas morrem, e você tem pão gostoso para alimentar a sua vida. O Espírito vai te ajudar a fazer isso. E vai te ajudar a ouvir a voz de Deus, porque Deus não grita. Elias queria ouvir a voz de Deus, ele pensou que era o terremoto, pensou que era o relâmpago, pensou que era a tempestade, e Deus falou com ele numa brisa suave. Deus fala baixo. Por isso que às vezes a gente não escuta, porque a nossa cabeça tem uma rave acontecendo dentro dela de problemas, preocupações e ansiedades. E agora concluindo de verdade. Cuida do que entra na sua mente, seja rigoroso. Faça jejum de dopamina. Disciplina seu uso das redes sociais e do celular. Não aceite as mentiras ou acusações do diabo. Seja positivo e aconselhe a você mesmo. Encha sua mente com as coisas de Deus. Use a palavra de Deus como espada contra as armadilhas do diabo. E aí você vai ser uma pessoa plena, de vida abundante, que vai ser transformada como aquela água que virou o vinho melhor que foi servido naquele casamento. Porque o vinho de Deus é melhor e você vai ser uma pessoa melhor. Muito obrigado por me ouvir.